Se você tem Capricórnio em algum lugar importante do seu mapa natal ou está lidando com capricornianos, vamos ver, quem sabe tem uma informação aqui que possa contribuir, facilitando as coisas por aí. Capricórnio. Capricórnio. É uma leitura para os 7, 10 dias, é só uma energia da mesa nesse momento que você chega aqui, então use o teu discernimento com cuidado, fique só com o que colabora, tá? Bom, primeiro me conta, Capricórnio, me manda aí umas informações sobre o que vai ser essa conversa. O que tá acontecendo, sobre o que é que nós vamos conversar. Tchau. Então, as primeiras cartas que caem na mesa, eu abro essas leituras em 3 linhas, Capricórnio, então procura ficar até o final, no final tem um conselho. Não é uma leitura específica, é coletiva, não é específica para um relacionamento, são as energias das cartas, dos símbolos aqui para ti, tá? Então, bom, já começa com essa coisa que eu tô com dificuldade de falar. Mas vamos lá, tem aqui uma energia estagnada, assim. E é como se ela tivesse... É como se ela tivesse sido represada. Para alguns de vocês vai ser por conta da situação, das circunstâncias. Para alguns de vocês já vem de longa data algumas coisas sentidas, ressentidas, sentidas novamente, mas que elas não passaram pelo processo total de purificação ainda. E quando é que uma coisa não é completamente purificada, né? Bom, primeiro, quando me vem a imagem de um filtro, literalmente de um filtro de barro, e tem uma água sendo colocada ali, passando para o próximo compartimento, e ela não tá passando completamente limpa, né? Ela vem de uma fonte limpa, ela entra no recipiente e ela passa para o próximo compartimento para ser consumida, para ser distribuída para os outros, para ti mesmo, né? Para os outros. Mas ela não tá passando com a purificação adequada. Por quê? Porque no centro o filtro ele está sujo. Sujo que eu digo, às vezes ele está com pequenos acúmulos, tá? Muito tempo ali, tem cantos que ficaram acúmulos nesse filtro. E é por isso que essa água não tá passando de forma correta. Então, já é uma água que já vem tratada. Você não tá recebendo aí energias, emoções, informações de uma fonte absolutamente tóxica, não é? Eu não tô me conectando com alguém nesse sentido, tá? Então, por exemplo, se as suas relações, você não tá vivendo um momento em que tá caótico, assim, sabe? Com pessoas, no trabalho, e eu tô sentindo essa intoxicação dos afetos, né? As águas sempre nesse sentido daquilo que nos afeta com relação às emoções e sentimentos, tá? De tudo que nós já temos conosco e daquilo que a gente fica trocando, né? E não é isso, não é que eu tô sendo intoxicado por todas as emoções, não é, Sara. O negócio aqui tá interno, é um fluxo interno que tá lento, devagar, interrompido. E às vezes é porque, às vezes, encaixa cada um para seu, né? É porque a gente simplesmente não quer trocar esse filtro. Às vezes a gente não quer trocar uma peça, uma palavra, uma ideia. E não por nada, simplesmente porque aquilo que a gente carrega, as peças, as ideias, né? É a nossa base, são as coisas em que a gente acredita como certo. Só por isso.
Mas aqui na mesa tem cartas falando pra ti assim, Capricórnio, considera trocar algumas ideias, crenças, pensamentos, porque essas são as peças por onde as emoções estão passando e não estão sendo bem filtradas. Vou te dar um exemplo assim, um pouco mais direto. Eu sei que a conversa aqui fica subjetiva porque é isso, tá? Todo esse lugar de ferramentas simbólicas, todos os oráculos, eles vão nos levar obrigatoriamente para lugares subjetivos, porque são lá que existem chaves escondidas para os insights certos, para as epifanias, para as luzes que aparecem aí e de repente resolvem um impasse. Então, já coloco esse parênteses aqui para te explicar isso. Fechando esse assunto, a gente volta para cá. E aí, imagine assim, por exemplo, eu briguei por certo motivo com o meu companheiro, é só um exemplo, pode ser qualquer pessoa, com meu pai, com meu filho, com meu amigo, qualquer pessoa. Mas, vamos lá, briguei com o meu companheiro, não, briguei com um irmão meu, há 20 anos atrás, por conta de uma, sei lá, uma questão na família, um concordo, não discordo, e acabou que ficou tão profundo o assunto que aí a gente ficou brigado. Mas é naquilo que eu acredito, era naquilo que, né, eu defendi a minha ideia. E ele defendeu também, mas foi tão agressivo que nós rompemos, e aí sobra disso um ressentimento. Fica assim uma mágoa, mas em especial eu tô falando aqui da ideia, da peça. Eu tinha uma certeza de que aquilo estava certo, e aí a gente acabou rompendo por conta daquilo. Capricórnio que chega aqui para essa leitura, a energia tá falando assim, Capricórnio, não tem problema você tirar essa peça, ou seja, tirar essa certeza, só para que se purifique em ti as próprias emoções e os próprios sentimentos com relação a algo. E eu não tô nem falando pra gente ir lá resgatar, né, uma relação, uma discussão com alguém, não é isso, é tudo dentro, tá? A conversa aqui comigo é tu contigo mesmo, eu comigo mesma. Então, dentro de mim, eu verifico que certeza é essa que eu discuti a ponto de, às vezes é uma discussão política, uma discussão social, uma diferença cultural, uma coisa de, não, Sara, virtudes, éticas, tanto faz, minha gente. Certezas que causam rompimento, a gente desconfia. E aí eu verifico que essa certeza era a peça que estava impedindo a filtragem. E aí o que a gente faz? Tiro essa peça, tiro esse filtro. Não me serve mais, ele ficou muito velho. Tiro de dentro do meu barro, do meu vaso. E aí imagine você que é o seu coração, né? Essa peça, esse filtro. E aí coloca aí uma coisa nova. E aí alguém pode estar se perguntando, mas por que eu não deixaria pra lá? Por que eu fico com essa peça, com esse filtro? Porque às vezes a gente quer continuar tendo razão. E eu preciso ser bem direta aqui contigo e reta, porque eu também já fiz isso, a gente faz isso. Piscou, a gente faz esse tipo de coisa. Porque é humano. E é nesses deslizes que a gente vai descobrindo o que não tá funcionando. No outro, Sara, nunca. Até pode descobrir uma coisa ou outra como uma referência, como um reflexo. Mas eu vou mexer no filtro do outro, vou eu ficar bem? Não, eu vou ter que mexer no meu filtro, vou ter que tirar essa peça. Vamos ver o que mais, Capricórnio. E é muito engraçado, eu sei que a conversa ficou aqui, né, repetitiva um pouco, tudo, né, eu entendo, desculpa, mas tudo isso para te dizer que
essas são as coisas que bloqueiam a sua energia criadora do seu dia a dia, criadora do bem-estar, criadora dos seus gestos mais simples, desde o cozinhar até criar coisas para o mundo. A energia criadora é essa água, essa luz, essa vibração, essa coisa que precisa passar pelo teu vaso. Mas Capricórnio, reconsidere, por favor, trocar alguma peça. Até porque ela está te machucando. Mesmo que você não tenha consciência disso. Aproveito para dizer que aqui as leituras oraculares, de novo, são um caminho para o subjetivo que nos habita, para que a gente encontre algumas pistas. Mas são pistas, não são respostas. E, de maneira nenhuma, respostas específicas de ação para cada um que chega na leitura. São pistas. Para mais, realmente você precisa do acompanhamento de profissionais, dependendo do caso, claro, e da gravidade, certo? Inclusive médicos. Obstruções psíquicas, emocionais, mentais, causam problemas físicos. Tá tudo interligado. Então, fique bem atento, tá? O que mais que Capricórnio precisa ouvir do meu tarô? O que mais que a gente tem para contar para Capricórnio nesse momento, dentro desse contexto? Certo. No fundo do deck, com o 4 de paus aqui na mesa, pedindo que eu te diga que sim, para alguns de vocês vai ser literalmente questões em família ou nas organizações mais estruturadas do seu núcleo, né? O grupo mais próximo de amigos, de família, de trabalho. Aqui família é muito forte no 4 de paus, né? A gente tem essa coisa dos pilares de uma casa, né? Mas ao mesmo tempo, como todos os arcanos e arcanas, tem um lado sombrio de cada energia. E às vezes nessa carta do 4 de paus a gente tá muito rígido. É a estrutura que tá há muito tempo ali, inflexível, não cabe reforma. Então toma cuidado com isso, tá? Mas é o fundo do deck pedindo que eu te avise. Sim, são bases estruturais. São coisas estruturais que Capricórnio precisa modificar. Peças que, né, estruturais importantes que precisam ser recalchutadas, recalibradas, trocadas, às vezes completa, não sei, tá? Tá. Para alguns, literalmente, Sara, questões físicas, sim. Então, fica de olho sempre na sua saúde, tá? E aí, o conselho que vem para ti, Capricórnio, diz assim: bom, primeiro que o mago, ela é a carta, é o arcano que dá para nós esse pit stop. É como se a gente fosse entrar numa salinha com o mago e alguém lá, né, coloca um fone em você. Capricórnio vai dizer assim para você, ó, na energia do mago, Capricórnio, durante os próximos dias, você vai ficar sabendo que, primeiro, você tem toda a capacidade de fazer as reformas, porque o mago, ele tem a potência dos 4 elementos em si. Então, ele é um mago, ele é aquele que ele pode começar a magia que ele quiser, a correção que ele quiser, porque ele tem os elementos, ele tem inteligência, ele tem espírito, ele tem as emoções certas, ele tem a paixão para refazer tudo isso aqui. E ele tá logo no início de uma nova jornada, né? Mas ele tá numa encruzilhada, em geral, nas cartas, né? Num impasse. Porque é como se eu tivesse, de novo, percebendo que eu sou responsável, eu sou o meu próprio guia. Então, é muito essa coisa de eu estar numa sala e conferir as minhas peças. E ver o que eu preciso trocar, né? Então, o mago, ele deixa a gente nesse lugar, um pouquinho nesse impasse, vou, não vou, mas não tem jeito, não tem como voltar.
Para voltar, é como eu voltar para o útero da mãe, né? Não dá. É o louco, né? O arcano do louco antes é o sopro da vida primeiro, esse impulso de que tudo é possível. E não dá para voltar, o mago ele vai ter que ir para frente. Então, nos próximos dias você vai sentir que você tem essa potência para corrigir e renovar sua saúde. Mas vai ter uns dias aí vou pensar nisso aqui que eu escutei no tarô. Vou pensar um pouquinho nisso aqui sobre purificação e vou pensar especialmente em abrir as minhas comportas para voltar a gerar energia. E enquanto essa energia não voltar a fluir com leveza, com facilidade para o seu dia a dia, então essa peça ainda não foi trocada. E a gente fica nesse tempo ali trabalhando com o mago, tá? Eu sei que as leituras aqui são, né, nesse momento que você chega, para 7, 10 dias, mas arcanos maiores, forças como estão aqui sendo mostradas na mesa, às vezes elas requerem que a gente fica meses com o mago. Vou ficar parada nesse tempo, Sara? Claro que não. Mas a gente fica aprendendo com esse arcano. Porque tem um 8 de paus falando que no momento em que você se dá conta no momento em que essa visão fica clara, faz sentido, já começam a acontecer coisas para essa renovação aqui de sentimentos de mágoa com relação ao que já foi. E que está estagnando aí a água, a energia do seu corpo, da sua vida. Certo, Capricórnio? Muito bem-vindo por aqui. Se eu não falei ainda, eu deixo mais uma vez o convite, se inscreve, curte, compartilha e nos vemos no próximo material. Um grande abraço.